gente, estamos aqui mais uma vez com um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. Hoje, novamente, muito bem acompanhada pela Tayla, que é a psicóloga da nossa equipe, do projeto Edna Esmeraldino. E temos uma gata aqui com a gente, super famosa. Ela sim é famosa, hoje a gente tem alguém famosa aqui. E ela é minha vizinha também. E eu comentei com ela até agora há pouco que eu a vi esses dias e queria perguntar algumas coisas para ela na garagem do prédio. Falei, não, vou marcar um podcast, vou perguntar no podcast. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de fazer essas perguntas para a Adri. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Nós estávamos comentando, e vocês acompanham, né, nas mídias, o quanto a pandemia trouxe e aumentou o número de empreendedores no país. E principalmente empreendedores mulheres. E a Adri vem aí de anos, como vocês conhecem, Adriana Kraus, essa moça linda, casada com o Renato, mãe de 2 princesas, né? Escritora. Ela tem um currículo incrível que vocês já conhecem bem. E a Adri vem de uma carreira de muito sucesso, foi premiada, né? Saiu com prêmio. Aliás, é bom sair por cima, né, Adri? Eu pensei, olha, nenhum momento talvez fosse melhor para sair, né, da carreira. E eu, como fã, admiradora, eu posso dizer que eu fiquei surpresa quando soube que a Adri ia sair, né? Ela foi apresentadora durante quantos anos, Adri? Ao todo, 25 anos entre 25 repórter anos. e âncora. E ela era âncora do Jornal do Almoço, né? Então, vocês a conhecem muito bem. E aí, a pergunta que não quer calar. O que se passa na cabeça dela? É o que a gente se pergunta. O que se passou na cabeça da Adriana? O que a levou a empreender? Nós falamos da questão do empreendedorismo ultimamente. Muitas pessoas foram levadas a empreender, né? Pela necessidade, pela dificuldade. Mas não foi o caso da Adriana. Ela escolheu. E aí vamos conversar a respeito disso. Eu falei para ela alguns anos atrás. Eu trabalhei também 12 anos em banco, como vocês sabem. Também saí de uma carreira estável pelo empreendedorismo, né? Mas na época eu não tinha muito juízo, deu certo. Mas hoje não sei de verdade, não sei se eu teria essa coragem e admiro e trouxe ela aqui para falar um pouquinho a respeito disso e para vocês entenderem que às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que é mais verde, que os problemas dos outros não são como os nossos. Gente, é vida comum para todos nós, né? As condições são iguais para todos, então a gente precisa, se você realmente quer ter um resultado diferente na vida, você precisa ter atitudes diferentes. Mas vamos apresentar a nossa moça bonita dos olhos azuis, Adriana Kraus. Querida, fala aí, dá um oi pro nosso pessoal e conta um pouquinho dessa trajetória, né? 25 anos, meu Isso. Deus. O que te levou, né, a tomar essa decisão, essa escolha? Foi repentina? Foi amadurecendo? Como surgiu isso tudo? Em primeiríssimo lugar, muito obrigada pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui com mulheres que eu admiro. A Tayla eu estou começando a conhecer, mas a Edna já conheço, né, de bastante tempo. Além de minha vizinha, uma profissional que sempre se envolve com trabalhos voluntários, que eu acompanho há muitos anos, na nossa APPM, que é a Associação de Pais e Amigos e Portadores de Mielomeningocele aqui em Blumenau. E também em todo o estado, né, já que é a única entidade que atua nessa área. Essa é uma pergunta que levaria horas, assim, né, pra gente falar sobre ela. Por isso que eu pensei, melhor não perguntar na garagem, deixa ela descansar e eu chamo ela para o podcast. Mas tentando ser o mais objetiva possível, não foi do dia para a noite. O despertar veio depois da maternidade, quando eu tive a minha primeira filha, ou seja, há 6 anos. Então faz 6 anos que essa ideia está dentro do meu coração. Eu tive um diretor que ele falou algo muito simples. A gente sabe quando a pulguinha está atrás da orelha, só que às vezes a gente não quer ouvir a pulguinha. A gente vai ignorando. Vai ignorando. Né? Então, quando a pulguinha começou a morar atrás da minha orelha, E foi. Então, eu logo quis... Na verdade, assim que eu virei mãe, eu não quis voltar a trabalhar. Só que eu não tinha opção. Então, o que a Edna falou é vida real. Eu tinha que voltar a trabalhar. O meu marido estava desempregado, tinha acabado de conseguir um trabalho quando eu ganhei a minha filha. Então, meu marido foi viajar para o Paraná 15 dias, no meu 2º dia em casa, depois da alta no hospital. Nossa. E
tinha que ser. Vida real, né, Vida Adri? real. É. E eu não queria voltar a trabalhar naquele formato que eu trabalhava. Eu já era editora-chefe, coordenadora do Bom Dia Santa Catarina em Florianópolis, bem-sucedida, mas eu acordava 3h15 da manhã. 13h15 da manhã. Nossa. Então, assim, eu fiquei no Bom Dia Santa Catarina, né, durante 15 anos, mais ou menos. Desses 15 anos, metade foi acordando às 4h30 e metade acordando 3h15. Por que Nossa. primeiro às 4h30? Porque metade desse tempo eu fui repórter. E a outra metade eu fui âncora e editora-chefe. Então eu tinha que chegar mais cedo do que todo mundo, porque eu era coordenadora geral. Então, sendo mãe, não tinha condições, era insano eu acordar 3h15 da manhã tendo uma bebê de colo. Meu Deus. Eu já tinha que acordar para as Aí, necessidades na verdade, de você mãe. nem dorme, né? Porque bebê não tem muito Então, eu não uma tive rotina, nem dúvida. né? Na minha licença maternidade, eu já chamei a direção e disse, olha, eu não quero mais voltar nesse formato. Então, ali eu já comecei a construir uma mudança dentro da própria empresa, onde, aliás, eu sempre fui empreendedora. Mesmo legal. não sendo dona do meu negócio. Eu era repórter e eu dava ideia de projetos que não tinham exatamente a ver com o meu cargo. Mas eu sempre tive um olhar empreendedor dentro de uma empresa onde eu tive carteira assinada durante 25 anos. 20 anos de RBS/NSC e outros 5 entre Band e TV Galega. Então, 25 anos de carteira assinada, eu sempre tive um espírito empreendedor. Sabe aquilo de você estar passando na rua e ver uma garrafinha de água vazia e se sentir pertencente? Poxa, eu vou deixar a Blumenau mais bonita, se eu tirar essa garrafinha de água do chão, eu tiro. Não é minha obrigação, mas se eu me sentir dona dessa cidade, ela vai se tornar mais bonita. E assim eu sempre me comportei dentro das empresas onde eu atuei como jornalista, mas eu não era apenas jornalista. Sempre tive esse olhar. Então, depois que a minha filha nasceu, a minha função dentro da empresa foi mexendo um pouquinho e eu não estava feliz naquele momento com a movimentação que a gente fez. E eu joguei para o universo, que me veio uma oportunidade, porque eu não estava pronta para nada, eu não sabia o que fazer. E veio o convite, depois de 16 anos de Florianópolis, para assumir a unidade da NSC em Blumenau como coordenadora. Em Florianópolis eu era gestora de 4 pessoas. Aqui, quase 20. Sim, muda totalmente. Lá eu era líder, gestora de um produto. Aqui eu passei a ser coordenadora de jornalismo de uma unidade. Então mudou totalmente. Aqui eu cuidava de orçamento, foi projeto, um desafio, feedback, né, Adri? demissão, contratação. Todo mundo achava que era só aquela parte legal de apresentar o Jornal do Almoço, né? Mas eu era chefe, eu tinha que demitir, eu tinha que contratar, eu tinha que fazer os tradicionais feedbacks das pessoas, projetos de cobertura, cuidar de dinheiro, de gasto, de orçamento, tudo de reforma, né? De liderar esses processos. Ser gestora mesmo, Ser né? gestora. De toda Desses filial. 25 anos que eu atuei na imprensa, 10 eu fui gestora e foi um enorme aprendizado e a maternidade me ajudou sobremaneira a olhar para esse cargo de liderança de outra forma. De uma forma mais humana, mais Adri. humana, muito mais humana. Eu não me esqueço até hoje, já que estamos falando muito aqui com mulheres, quando eu ainda não era mãe, e a minha equipe mudou e veio uma menina que era mãe, e ela, amanhã talvez eu não vou poder chegar tão cedo, tá? Porque meu filho deu... Tá? Eu não tinha empatia nenhuma, tato nenhum com quem tinha filho. Assim, tá, mas escolheu, tem que dar um jeito. Sim. Tem que dar um jeito, mas nem sempre você consegue dar um jeito. O meu marido agora está viajando 15 dias para São Paulo e eu tenho que dar um jeito, mas se eu não der, eu vou ter que dar um outro jeito, Sim. né? Mudar o horário com o cliente, alguma coisa assim. Então, hoje é um outro olhar. Então, a gente amadurece no processo, né, Adri? Muito. A maternidade. Como ser humano, né? Porque a vida nos mostra que a gente aprende no amor ou na dor. E depende a fase da nossa vida, a gente aprende no amor, depende a fase da vida, a gente aprende na dor. E eu tive vários momentos, alguns que foi porque, eu estava num momento de autoconsciência bem legal, e vou estudar, vou fazer... E aí ia crescendo no amor. Mas teve os tombos também. Eu sempre conto uma história quando eu encontro com estudantes, que eu adoro, quando eu falo sobre o hábito de ler, que a gente... É igual a academia, né? Tem Sim. época que tá super bem, tem época que tá lendo muito, época que tá lendo pouco. E um dos gatilhos, em vários momentos da minha carreira, foi a vergonha. Porque Olha. eu me interessei, né, por um gatinho na época, e ele era músico, e eu, todo aquele estereótipo, né, músico, né? Fumar maconha e não querer nada com a vida. E depois eu fui conhecendo, descobri que ele era erudita, que ele tocava mais de um instrumento, ele era inteligentíssimo. intelectualizado. Ele lia
lia Muito. enciclopédias, né? E até que um dia eu fui na casa dele e ele estava terminando de ler Chateau, o Rei do Brasil. Nossa. Que nada mais é do que os precursores da Sim. televisão no Brasil. E eu era jornalista iniciante, imatura. Eu nem sabia quem era Chateau. Então eu queria abrir um buraco na terra e colocar minha cabeça dentro. Então, o que que vai mover as pessoas depende da história de cada uma. Às vezes vai ser no amor e às vezes na dor. E a maternidade é um misto das duas coisas. Porque quando a gente vira mãe, vem amor e vem dor, né? No pós-parto. E aí, quando eu vim para Blumenau, eu estava grávida da minha segunda filha. Ali eu ainda estava super envolvida nos projetos, foi uma injeção de ânimo ter vindo para cá e me senti desafiada de novo. Sim. Porque também tem isso, eu fiquei 25 anos na imprensa, mas eu nunca fiquei fazendo a mesma coisa. Eu fui repórter todo esse tempo. Nunca ficou na zona de conforto, Nunca. sempre... Então, quando eu vim para cá, muitos projetos, cobertura especial de Oktoberfest, cobertura da Volvo Ocean Race, que é a Fórmula 1 dos mares, ter que liderar processos tão grandes, foi extremamente assim, um aprendizado enorme. Veio a pandemia, minha filha tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ali a minha pulguinha pulou e coçou como nunca atrás da orelha. Porque eu estava numa fase em que se eu atrasasse 5 minutos para o trabalho fazia diferença. Claro. E as minhas manhãs eram insanas. Porque durante 25 anos eu trabalhei com o que se chama deadline, né? Que você não pode atrasar. Aqui hoje, por exemplo, né? Eu vim de Itajaí, atrasei um pouco, é gravado, tudo bem. Na TV eu nunca podia dizer, espera 30 segundos para eu entrar no ar. Eu tinha que entrar no ar e ponto. Então, com crianças de manhã, eu tendo que forçá-las a entrar num ritmo acelerado que era meu. E aí as manhãs ficavam sempre muito nervosas, impacientes, porque... eu era a própria chefe, eu sabia que ninguém ia brigar comigo, mas eu e o meu general interno, né, ia brigar comigo, porque 5 minutos na televisão faz a diferença. Fazem muita uma diferença. Eternidade. Segundos, na verdade, na TV, tu fica ali 3 segundos em silêncio, meu Deus. Parece uma né? eternidade. É uma eternidade. E aí as minhas filhas eu sempre deixei na escolinha no máximo 7h30 da manhã e pegava 6 horas da tarde. E eu sei que a gente não deve, né, carregar um excesso de culpas na maternidade, porque a gente é a melhor mãe que a gente pode ser sempre, mas me incomodava isso, né, de deixar as meninas tão pequenas o dia inteiro, mais tempo com as professoras do que comigo. Tayla, você como psicóloga, qual o impacto que isso traz para as crianças em formação? Né? Porque a gente está falando aqui a parte da Adri, a parte da mulher, da profissional, e para as crianças, qual o impacto que isso traz? Uma mãe assim tão... cheia de atividades, né? Enfim, compromissos. É um impacto bastante importante, né? A gente para pensar. Outro dia eu ainda estava conversando com um amigo e ele estava me falando justamente disso, né? Do quanto ele sentia falta de ter esse contato mais próximo com as filhas, porque ele também gerencia uma empresa e também sente falta desse tete-a-tete com a filha, né? Que tem 1 ano de idade. E ele falando, cara, eu tô pensando o que eu vou fazer porque eu não quero que a minha filha tenha cheiro de creche. Nossa. Aí eu fiquei pensando, bah, que relevante isso que ele falou, né? O quanto isso deve pesar para os pais e o quão pesado isso deve ser também para a criança. Porque, querendo ou não, por mais afeto que um professor ou que um cuidador possa dar, mas não é o afeto do pai e da mãe. E lá na frente, que peso isso vai ter para uma criança, né? Eu sou da geração que ainda ficou em casa. Minha mãe parou de trabalhar e voltou só quando a minha irmã tinha uns 10, 12 anos, quando ela já podia ficar com a gente. Foi a geração do meu sobrinho, né, que já foi para creche. Mas aí a minha irmã era professora e estava na mesma escolinha, na mesma creche. Então era tranquilo. Era um pouquinho também. diferente do que as outras mães. Mas eu acho muito complexo uma sociedade que se molda da seguinte forma. Eu sou professora, deixo a minha filha numa creche perto da minha casa, vou para o centro da cidade ser professora dos filhos de outras crianças. Então, jura que é esse o modelo que a gente acha que é o ideal? Pois é. Eu me pergunto sobre. Sabe o que eu penso, assim? Querendo ou não, a fase do desenvolvimento, a gente fala tanto aqui, né, Edna, que o desenvolvimento da psique da criança é dos 0 aos 7 anos de idade, mais ou menos. É a fase onde você está inserindo um sujeito na criança, onde está se desenvolvendo o caráter de uma criança. Aí você terceirizar isso a outro que você não sabe de onde procede os valores daquela pessoa é bastante complicado.
É complexo, na verdade, complexo. né? Porque, de certa forma, como a Adri falou, a gente não adianta você querer se culpar pelo que você não consegue fazer. Exato. Porque você poderia até ficar em casa, ser uma mãe presente, você criar teus filhos e tal. Aí talvez a mulher, Adriana, se frustraria. Porque hoje a mulher hoje é outra. Mas eu acho que a gente não precisa ser radical, não é não trabalhar. Sim, Né? exato. É trabalhar de outra forma, é a sociedade olhar para a mulher que quer ficar, às vezes, metade do turno em casa, como uma compreensão de que isso é melhor para a humanidade. Isso mesmo. Exatamente. Só que nós estamos... cada um entendeu o seu papel, né, Adri? Nós entramos numa espiral de carreira, de dinheiro, de bens materiais, de apartamento, de casa. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou ter como dar tênis para os meus filhos. Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir viajar com os meus filhos. E aí eu trouxe até essa informação na palestra que eu desenvolvi, que é uma história de uma mãe que ela compartilhou que o filho veio pedir para ir para a Disney. Uhum. E ela tinha organizado a vida dela, ela é empreendedora, que as manhãs ela tem livre com o filho e à tarde ela trabalha. E ela disse, a mamãe vai avaliar. E depois ela voltou para conversar com ele e disse, filho, se a mamãe trabalhar todas as manhãs, em um ano a gente consegue economizar dinheiro e ir para Disney. Todas as manhãs? Então eu não quero ir para Disney agora. Então, quando a gente para assim, é o nosso julgamento de valor que trabalhar e ganhar mais é importante, não é o da criança. Exatamente. Não é o da criança. Uhum. Então, às vezes eu chego, né? Ah, a mamãe teve que chegar mais tarde hoje para buscar vocês, porque a mamãe teve que trabalhar mais. Ah, mamãe, mas por quê? Daí eu explico, né? Ah, para você poder fazer a natação, para você poder fazer o balé. E as minhas não falaram isso ainda, mas os filhos de uma amiga minha, que já são maiores e tem mais entendimento, assim, das coisas, um deles falou assim, mamãe, se eu deixar de fazer o judô, você trabalha menos? Nossa. Uau. Então, esse julgamento é nosso, de que a gente precisa dar tudo. Porque nós, claro, quando eu era criança, a gente viveu numa época de mais escassez, década de 80, inflação ali. Eu vi meus pais sempre dizendo que não tinha muito, era o que tinha e tudo mais. E agora a gente vive numa época em que eu vou lá no mercado a hora que eu quero e compro uma bandeja de iogurte e ok. E na minha época era um iogurte, acabou. E deu, não era acabou, vai lá e compra mais. Espera o próximo mês. Então, a gente também quer proporcionar isso para os nossos filhos, quando que, na verdade, o que mais importa é o que me motivou a fazer minha transição de carreira, que é a presença como o melhor presente que a gente pode dar para nós mesmos, em primeiro lugar, porque o meu despertar passou por olhar mais para mim mesma, que era algo que eu estava tão distraída e acelerada que eu não vinha fazendo. O melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é a presença. Né? Meu filho mais velho tem 26 anos, Adri, e o pessoal aqui do podcast já está cansado de me ouvir falar, eu falo nas palestras. Eu, quando me divorciei, enfim, me tornei mãe solo, e aí, o que você pensa? Eu gostaria que meu filho não passasse pelas dificuldades financeiras que eu passei, e que ele continuasse mantendo um padrão de vida que teria se eu estivesse com o pai. E aí, lá vai a criatura trabalhar dia e noite, para que nada faltasse para ele, né? A coitada, ignorante, literalmente, por ignorar o fato, né? Não sabia que eu deixei faltar coisa que não deveria faltar, porque ele já não tinha a presença do pai. E aí faltou a única coisa que ele poderia ter, que era a presença da mãe. Então, financeiramente, nada faltou, sempre estou em colégio particular, sempre teve tudo o que quis, e até o que não quis, porque ele não pedia nada, né? Mas faltou a presença da mãe. E aí, quando ele se tornou adolescente, quando eu consegui diminuir o ritmo, sair do banco e tal, que eu comecei a conviver mais, comecei a olhar e dizer, mas meu Deus, meu filho não se parece comigo, não se parece com o pai, que valores são esses, que personalidade é essa? Aí, claro, eu já tinha estudado, já tinha estudado psicologia, comportamento, psicanálise, aí eu comecei a perceber aonde estava o problema. Né? E aí, claro, a gente sentou, conversou, quando você percebe aonde foi que você errou, né? E hoje eu tento alertar mães para que não cometam o mesmo erro. Mas eu falei isso pro meu filho, um dia que conversei com ele, eu falei assim, olha, eu cometi esses erros, espero que você não cometa os mesmos erros que eu ainda, né? Ele disse que eu peguei pesado, porque daí eu falei assim para ele, filho, você tem por obrigação ser melhor que a mamãe, porque você não pode cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu os cometi por ignorar
esse fato. E eu fiz uma formação por Harvard que me deixou bem interessada nesse assunto. O homem, ele considera que ele tem sucesso na vida e que ele é feliz se ele alcançar o sucesso financeiro. Então, ele pode ser pai, ele pode ter um bom casamento, mas se a vida profissional dele e financeira não estiver boa, ele se considera infeliz. A mulher, ao contrário. A mulher, ela só se considera feliz quando ela conseguir equilibrar a vida profissional e financeira com a vida pessoal. Então, se ela é casada, ela tem que se sentir uma boa esposa. Ela tem que, se ela é mãe, ela tem que se sentir uma boa mãe. E aí a gente vai pro sacrifício, né? Porque qual é a mulher que não se sente culpada? Você pode ser solteira, né, Tayla? Você vai se culpar como filha, como mãe. Então, a gente tá aqui sempre tentando trazer para vocês episódios para que a gente coloque isso na mesa e que a gente entenda que não é na casa da Adri, poxa, ela se tornou diretora, talvez qualquer jornalista em início de carreira ia dizer, meu Deus, é o sonho da minha vida, ter uma carreira como a da Adriana, eu queria ser a Adriana, e a Adriana chegou uma hora que olhou, colocou na balança o que ela tinha e ela realmente entendeu o que era mais importante. Por isso que eu quis te trazer aqui, Adri, porque eu acho, assim, incrível, né, essa tua atitude. Eu conheço as tuas meninas, as meninas delas são lindíssimas. Olhem nas redes sociais, que meninas lindas, inteligentíssimas, e o quanto é perceptível a felicidade e o brilho nos olhos delas, né? O quanto elas são, assim... realizadas e seguras de si. A maioria das crianças são tímidas, a gente vê tantas mães que são diferentes, mas é algo que a Adri falou, o que nós passamos para os filhos. Se você tratar a tua filha de uma maneira que você está se culpando e se condenando, ela vai entender, minha mãe está culpada, minha mãe está indo trabalhar, mas ela está culpada, pronto, vai se sentir a vítima da circunstância. Então é mais sobre como você trata esse fato do que pela realidade em si. Porque mesmo agora que eu mudei, elas ainda estão entendendo a nova dinâmica. Por exemplo, agora eu viajo um pouquinho mais, eu já viajava antes, mas aí veio a pandemia, não podia viajar para nada, porque quando eu vim para Blumenau, há 4 anos, quase todo final de semana eu tinha que fazer plantão apresentando o Jornal do Almoço em Florianópolis. Sim. E nem sempre elas iam junto. E ia para as reuniões de gestão, tudo. Eu ia muito para Florianópolis. Veio a pandemia, parou tudo home office. E aí esse home office, claro, nós vivemos muitas perdas na pandemia, muitos aprendizados, mas também eu vivi muita coisa boa. Eu pude ver a minha bebezinha começar a engatinhar, começar a andar, coisas que com o advento da creche, quem vê isso de perto são as professoras, muitas vezes. E se vocês pararem para pensar e calcular, quando a gente tem esse ritmo, né, maluco, de deixar a criança cedinho, buscar tarde, a gente fica uma média de 2 horas com as crianças por dia. 2 horas, 2 horas e meia. É muito pouco. Então, o que eu explico, por exemplo, semana passada eu fiquei 2 dias em Florianópolis, inteiros, num evento no Costão do Santinho. Só que daí, a sexta-feira, eu não fiz agendamento nenhum para poder pegá-las mais cedo na escola e ficar com elas à tarde. Então, o que eu tento explicar para elas é que eu amo trabalhar e que o meu trabalho é para mudar o mundo, tanto que quando eu fiz todo o meu desenvolvimento de marca, que o pessoal pode conhecer lá no meu Instagram, que é o @Adriana_Kraus, tá lá, o meu propósito de vida é comunicar e agir para causar impacto positivo no mundo. Então eu tento mostrar para elas que o que eu faço, que o que eu faço é plantar sementes e regá-las para o mundo ser melhor, tanto na literatura, não só com os livros que eu escrevo, muito mais do que isso. Eu faço muitos cursos e estudo muito sobre o impacto emocional, Tayla, do momento de leitura dos pais com os filhos, porque para eu ler um livro para minha filha, eu preciso estar literalmente presente naquele momento, de corpo e alma. Eu não consigo usar o celular e ler um livro ao mesmo tempo. Aquilo é tempo de qualidade na veia. Então, ler com as crianças é muito mais, porque o senso comum diz o seguinte: leiam para os seus filhos, para eles ficarem inteligentes, terem vocabulário, escreverem melhor. Não é sobre isso. Isso vem no pacote. Mas quando a gente para ler para os filhos, é conexão. É amor, é criar memórias para o resto da vida. Então, um dia a gente vai poder dizer que a gente se arrepende de ter usado muito celular, de ter trabalhado demais, mas nós nunca diremos que nos arrependemos de ter lido demais para eles. Porque quando eu fico com as minhas filhas e leio com elas, ali observando, deixando...
E como é importante, O coração né, fala mais essas alto. memórias afetivas que são criadas nesses momentos, né? Eu me lembro que o meu pai foi quem me ensinou a cantar. Eu era um toquinho de gente, mal sabia falar e Já cantava. Já cantava, né? A minha mãe me botava na frente da TV, ouvindo, ela gostava de ouvir música pela TV. E eu já cantava, e o meu pai às vezes pegava o violão, começava a tocar e cantar, e eu ficava ali perto, e são memórias, assim, que eu tenho visuais, assim, na minha mente, sabe? E são coisas que são tão importantes para uma criança que a gente carrega para a vida, e eu ouço o seu relato agora, e eu imagino que quando as suas filhas crescerem, elas também vão ter visuais na memória delas, esses momentos que você lê para elas, e é muito importante isso. Realmente pra não elas é e pra só... mim Exatamente, também, memória pra pro resto da também. vida. Exatamente, não é só pelo fato do desenvolvimento da inteligência ou algo assim, é muito além disso, realmente. Muito importante. Nós que lidamos com o comportamento, né, Tayla? A gente fala sempre aqui, o pessoal já ouviu algumas vezes a gente falar a respeito disso, e a Adri é um exemplo. Os pais costumam reclamar dos filhos: meu filho não se interessa por leitura, meu filho só fica no computador, não quer saber de exercício, aí critica o filho, algo que nem ele faz. Né? Se vocês observarem os stories da Adri, ela tá sempre postando ali, de vez em quando ela está se arrumando para ir para algum evento, alguma coisa, e as meninas estão lendo para ela. Mas por que? Iniciativa própria? Não, elas estão repetindo um comportamento que elas observaram. Né? Da mesma forma, quando uma criança começa a dar problema na escola, começa com agressividade, a brigar e tal, tem que se estudar esse comportamento, de onde vem. Normalmente vem dos pais que brigam em casa, que discutem. A criança só vai repetir o ambiente onde ela está inserida. Então se trata mais de quem nós somos, de como nós lidamos com a vida, do que o ensinar. Esquece o ensinar. Né? Os pais muitas vezes se preocupam: preciso ensinar isso para o meu filho, preciso ensinar aquilo, agregam, como você falou, curso disso, curso daquilo. As crianças de hoje em dia não têm tempo para mais nada, né? Então não tem a ver com isso, tem mais a ver como você está. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa realizada, tranquila. Você está vivendo o seu propósito de vida profissionalmente, você está feliz, o teu filho ele está absorvendo o ambiente. Isso é muito mais importante. Edna, a minha avó já dizia: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É verdade. Então, não adianta a gente falar para a criança: come fruta se você não come, leia se você não lê. Se você abrir a minha bolsa agora, tem um livro ali, porque eu viajei para Itajaí, eu fui de Uber, fui lendo, eu voltei lendo. Então, se eu pegar uma fila em algum lugar, eu vou ter um livro sempre à mão. Se eu tiver que esperar para começar, então é isso, é o exemplo, é o hábito. E criar um hábito não é fácil. Quantas vezes a gente já começou e parou a academia na vida? Oh, meu Deus! A gente coleciona esses momentos. O importante é a gente não desistir e insistir. Então, às vezes, dá trabalho. Nossa, já tentei uma vez, 2 vezes, meu filho não quis ler. Tem uma frase que eu acho fantástica, não sei a quem pertence, mas eu acho fenomenal. Criar filhos dá trabalho. Se não está dando trabalho, é porque nós não estamos criando nossos filhos. Exatamente. Uau. Então, às vezes, a gente quer evitar um conflito com o filho, ou uma conversa mais dura, ou até fazer um combinado que vai fazer com que ele perca algum direito, porque ele fez algo que não combina com os valores da família, ou enfim, né, já passou do horário para aquilo. A questão é: nós precisamos ter conversas difíceis para não ter uma vida difícil. Exatamente. E nós muitas vezes fugimos das conversas difíceis, e isso foi um aprendizado que eu tive na gestão, porque sempre foi muito complicado para mim ter que sentar às vezes com algum colega, eu que tenho esse espírito sempre tão alto astral, de ver o copo meio cheio, uma vida otimista. Eu tenho um olhar otimista para a vida. Então, eu tive que estudar muito, praticar muito, dar o tal do feedback negativo, né? Então, é isso, é olhar para essa conversa difícil, mas com o propósito de não ter uma vida difícil, de ter conquistas, aprendizados, e isso só vivendo
caindo e levantando, com certeza. amor e com dor. Com certeza. E a gente sempre pode errar, né? Aliás, vamos errar, a gente só vai repetir erros diferentes. E que bom, aliás, tomara que assim seja, que os erros não sejam os mesmos, né? Não seria inteligente repeti-los. Era o que eu falava. Se a gente começar a repetir, vamos começar a nos preocupar. Sempre as minhas equipes querem testar algo novo, testem. Se não ficar bom, a gente não faz mais. Vamos errar, mas vamos cometer erros novos. Esse é o verdadeiro desafio. E para você que está assistindo a gente, eu espero que vocês se inspirem no exemplo da Adri, né? Que depois de 25 anos, larga toda uma vida, uma estrutura, algo que levou muito tempo para construir. Depois das bodas de ouro, né? Exatamente. Mas ela não... Prata. Tô ela aqui não se acomodou, já. né? Não se acomodou. E esse é o principal exemplo. Esse é o teu principal ensinamento para as tuas filhas. Sabe que eu elas queria saberão lutar pelo que elas querem. Elas vão lembrar disso. Que coragem, a minha né? filha mais velha, que tem 6, ela tem Sim. um pouquinho mais de entendimento, ela sempre pergunta muito, né? Por que eu não trabalho mais lá? A minha conclusão é que nesses 25 anos, né? Eu aprendi tanto, tive tantas oportunidades, eu só agradeço e honro o caminho que eu fiz. Eu não saí porque eu não gostava do que eu fazia. Eu saí porque essa Adriana tem um potencial para muito mais. Essa Adriana que virou mãe, tem 2 filhas, e foi depois que as minhas filhas nasceram que eu desengavetei, por exemplo, o projeto da literatura. Que o meu livro estava lá, quietinho, e aí quando a minha filha mais velha nasceu, eu me perguntei, tá, eu vou ser uma mãe, um exemplo de mãe que deixa projeto engavetado ou que realiza projetos? E aí eu fui atrás da publicação do meu livro e publiquei. E essa Adriana que está aqui agora, depois de 6 anos de maternidade, foi amadurecendo essa ideia que na pandemia saltou aos meus olhos e ao meu coração. E aí eu comecei a olhar para o mercado com outros olhos, aberta, porque quando eu não estava totalmente certa da minha decisão, eu não me abri para enxergar oportunidades. Sim. E aí comecei a olhar. E você teve medo, Adri, Claro. de empreender? Claro. De 1 a 10, na escala de 1 a 10, quanto foi medo aí? Ai, eu não sei se foi tanto medo. Acho que foi mais um pouquinho de insegurança. Mas também acredito que a maturidade e a experiência e a certeza de que era isso que eu queria fizeram que a minha coragem fosse maior que o medo, porque o medo é importante, ele nos protege pra gente não dar um salto no escuro. Psicóloga, o que tu acha que foi o diferencial? Eu já saquei aqui, já vou falar minha opinião. O que tu acha que foi o diferencial? O que levou ela a fazer isso? A fazer essa troca, a vencer o medo, a superar o medo? Eu acho que é a paixão dela. Eu vejo ela falar com tanta paixão. Eu ia dizer que ela sabe quem ela é e ela sabe da capacidade dela. Sim. Não se trata do que os outros pensam. Ela fala com um brilho no olho, né? Exatamente. Ela vive o propósito dela, ela deixou isso bem claro. Olhem lá nas redes sociais, vocês vão entender um pouquinho o quanto ela é apaixonada, e essa certeza foi maior. Então, se você puder tirar algo de aprendizado aqui de tudo isso, em primeiro lugar, descubra quem você descubra o que te move, o que te faz feliz e vá atrás de realizar os teus sonhos. Ela encontrou o motor propulsor da vida dela ali. Com certeza. Aí pouco importa o que você deixa para trás. O que importa de verdade é o que você pode fazer, é o que está à frente. É isso que ficou muito claro assim para mim. Então, empreender é difícil? Sim. Tem alguma coisa fácil? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente fala aqui sempre. Nós não conhecemos nenhuma pessoa que conseguiu algo na vida, que se tornou exemplo. Não conheço nenhum palestrante de sucesso, escritor de sucesso, que nasceu em berço esplêndido, ganhou tudo de mão beijada. Até porque isso não vem de livro, isso não vem de história, né? Não é legal. Todas as histórias têm um percurso, têm os seus percalços, têm as suas dificuldades. O diferencial está no quanto você acredita em você. E se você não acredita, trabalhe nisso, trabalhe em mudar quem você é, não é as condições exteriores, porque a Adri escolheu o pior momento para empreender. Eu mesma olho e falo, gente do céu, mas eu fiz isso também lá atrás no passado, e exatamente pelo mesmo motivo, porque eu estava trabalhando no banco, eu já tinha chego ao cargo máximo dentro da instituição, e eu sabia que eu poderia ir muito além. E eu nunca esqueço, eu li em Eclesiastes 9, um versículo da Bíblia que dizia que Deus criou as mesmas condições
condições para todos. O que faz a diferença são as escolhas de cada um. E aí tinha um outro capítulo, um versículo que dizia assim: é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. E era isso que eu me sentia. Eu sabia que eu tinha capacidade, que eu poderia ir muito além. Eu já dava palestras dentro do banco, era isso que eu amava fazer, mas eu não tinha coragem de largar o salário fixo para viver. Eu pensava, uma coisa é eu gostar de dar palestra, outra coisa é as pessoas pagarem para me ouvir, né? Mas quando você encontra teu propósito de verdade, isso te move e você vai adiante. Se trata de como você faz e o quanto você acredita nisso, e não nas condições. Condições contrárias sempre vai haver. Eu né? tenho uma visão de mundo que é a seguinte: não vejo da seguinte forma: que mundo vou deixar para as minhas filhas? Eu penso muito sobre que filhas eu vou deixar para esse mundo. E isso depende muito de quem eu sou. Exatamente. Que exemplo que eu estou dando para elas. É verdade. E a minha transformação passa muito por isso. Da presença, do olho no olho, de eu fazer coisas profissionalmente falando que mudem o mundo. Essa mensagem de ler com as crianças está no hall dos meus novos serviços. A minha palestra, que se chama Presença é o Melhor Presente, que fala do meu vício em redes sociais e celular, porque eu venho de um ambiente extremamente ágil, Digital, extremamente né? digital, que são os meios de comunicação. Eu sigo trabalhando na comunicação, mas Sim. de outras formas. Mas eu venho de um meio onde a informação é a matéria-prima de trabalho. E eu era gestora e não podia estar onipresente dentro da redação. Sim. Mas eu tinha equipes trabalhando das 4, 5 da manhã até 10 da noite. E se acontecesse alguma coisa no meio do caminho? Eu cheguei a levar para terapia o meu vício em WhatsApp. E aí foi um desafio. Coloca 15 minutos longe, depois deixa só para tocar o telefone. Se for algo importante, urgente, vão te ligar. E isso é um desafio até hoje para mim, porque nós estamos num mundo extremamente acelerado, distraído, em que o excesso de informação é o problema. É. Em que nós temos Antigamente que fazer era a escolhas. falta da informação, Era hoje é o falta, excesso. Hoje é o excesso. É. Então nós precisamos ser seletivos na escolha das informações e nas nossas decisões. É. Então, o que influenciou muito a minha decisão foi isso: que filhas eu vou deixar para esse mundo? E cada dia que eu acordo e abro os meus olhos, eu penso, eu preciso ser uma mulher melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu já fazia um ou outro trabalho voluntário, mas isso mudou exponencialmente depois que eu virei mãe. Eu já pensava em fazer trabalhos legais quando eu estava nas emissoras de televisão, trazendo também notícias boas, porque as ruins já faziam parte do cotidiano. Então, eu estive à frente de muitos projetos que traziam notícias boas. Mas agora eu, Adriana, como empreendedora, como palestrante, que mensagem eu quero levar para esse mundo? Como eu quero tocar o coração das pessoas? Esse é o X da questão, né, Adri? E eu acredito que o público que mais você se preocupa é o público de casa, né? Algum tempo atrás me fizeram uma pergunta, como eu via a visão do público a meu respeito, né? Qual a imagem que o público tinha de mim? Falei, olha, eu sei que alguns gostam do que eu faço, alguns se identificam comigo, outra turma não se identifica, mas isso para mim não faz a diferença. Eu dou o meu melhor para eles, quem receber, ok, quem não quiser receber também, tudo bem. Para mim, o que realmente importa, as pessoas que realmente importam para mim, são os que me conhecem de verdade, que estão comigo 24 horas. O pessoal que mora junto comigo, né? Meus filhos, meu marido, o que eles pensam a meu respeito, como eles me veem. Então isso talvez seja uma questão para você avaliar. Como as pessoas que te conhecem de verdade, que estão próximas a você, como elas estão te vendo? Elas estão te vendo como alguém feliz, realizada ou não? Né? Qual é o exemplo que você está dando para esses filhos? Porque todas nós queremos impactar o mundo, mas a gente precisa primeiro impactar o nosso mundo interior. Quando você impactar esse mundo, vai reverberar, é reflexo. É impossível você não afetar o mundo ao seu redor, né? Autocuidado, né? Com certeza. Autocuidado. Com certeza. Quanto mais eu cuido de mim, melhor eu sou, melhor mãe eu sou, melhor profissional, melhor amiga, melhor filha, melhor voluntária. Então, muitas vezes, a gente vai adiando
a atividade física, vai adiando o momento de meditação, de oração, para cada um é um momento diferente. Mas o olhar para si é o passo mais importante para qualquer transformação. É a transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Na verdade, se trata de quem você é, né? Quando a vida está de forma insatisfeita, muitas pessoas buscam no exterior algo que venha modificar o seu interior, né? Mas a gente só pode trabalhar aqui, a gente só tem gestão no que nós somos. Então é aqui onde nós temos gerência que a gente tem que trabalhar. Adri, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, né? Por estar aqui com a gente. A agenda da Adri é super concorrida, a gente conseguiu ela assim de última hora, foi muito bom, muito top. Te agradeço mais uma vez, parabéns pela coragem, pela iniciativa, pelo exemplo, por ser essa mulher incrível, profissional, pela mãe incrível que você é. De todos os papéis assim que você executa tão bem, um dos que eu mais admiro é o teu papel como mãe, porque a gente vê o resultado nas suas filhas. Eu acho isso incrível, né? E eu acho que isso é o que te moveu, né? Você mesma deixou claro que era uma das minhas questões que eu queria saber, o que levou a Adri a aceitar esse desafio, porque realmente é um desafio gigante, e ela deixou bem claro, né, a questão de se tornar mãe, ali a Adri mudou, e o resultado apareceu agora. Às vezes a semente leva 6 anos para dar frutos, mas ela vai florescer, né? E você falou algo assim, rapidinho, antes da gente encerrar, durante a nossa conversa aqui, que é um caminho que a gente percorre, né? Sim. Então, essa Adriana aqui já foi menor aprendiz, já foi secretária de funerária, já foi operária de chão de fábrica, até chegar a ser repórter e acreditar. Eu tinha uma sementinha dentro de mim que foi plantada lá na infância, por uma tia, professora de português, que morava num sítio lá no meio do mato, em Gaspar, mas ela tinha uma estante de livros. Olha que legal. Uau. E cada vez que eu ia para o sítio, eu ficava fuçando aquela estante, torcendo para que ela me dissesse, pode levar esse ou aquele. E ela foi a primeira pessoa da família que fez universidade, ela foi a primeira pessoa da família que viajou para o exterior, e eu olhava para ela como, uau, eu já tinha dentro de mim lá na infância que eu não precisava me conformar, ou assim, mais do que isso. Eu acho que é algo que você falou ali. Eu já sabia que o meu potencial, que o nosso potencial como ser humano é muito maior do que a gente acredita. Quando eu fui para a universidade, comecei a ter acesso à informação, porque, gente, pai e mãe vieram do sítio, do mato, para trabalhar na indústria em Blumenau, lá no chão de fábrica mesmo. Quando é que eu achei, né, quando criança, antes de começar a amadurecer minhas ideias, quando é que eu achei que eu ia ser âncora de televisão? Claro, né? Eu sou da era Xuxa, ali a gente tinha aquele deslumbramento do boom da televisão, mas que eu ia conseguir viajar para o exterior, e tudo isso é possível. É verdade. É possível, mas a gente acha tão distante quando não tem acesso à informação. É porque a gente olha para as condições, né, Adri? Se você ficar olhando para a condição ideal, você nunca vai empreender, você nunca vai fazer nada, e não quer dizer que você tenha que ser empreendedor, pode ser qualquer outro desafio, né? Arrisca, vai. A única questão que pode mudar é dar certo, né? Do jeito que tá, você já conhece, ok? O único risco que você corre é de conseguir alcançar o que você deseja ou aprender alguma coisa. E os dois são super válidos sempre, né? Como diz, fecha o olho e vai, né? Fecha o olho e vai. Se não der, se bater na parede, volta e vai por outro caminho. Tá tudo certo, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. Fazendo o que nós fazemos, nós teremos sempre o mesmo resultado. Né? E a vida é movimento. Então Com não certeza, vai ser sempre com certeza. linear. Parado, a única coisa que nasce é limo. Além disso. Né? Adri, tua palavra final para o nosso pessoal, tua dica aí para quem quer se arriscar, empreender. Ouçam o coração. Às vezes, nesse mundo moderno, a gente deixa esses sentimentos mais genuínos embaixo do tapete. A gente acaba sendo muito pragmático, prático, priorizando o ter e não o ser. Então, quando a gente olha para dentro e deixa essa voz falar mais alto, e acredita nisso. Quando a gente acredita,
uma hora vai dar certo. Não tem como não dar quando é feito com propósito e com paixão. Mas não vai começar do dia para a noite sendo o palestrante contratado para 1 milhão de pessoas, para 100 mil pessoas. Vai começar ali, às vezes com 5 pessoas da vizinhança, o grupo de mães da escolinha, Sim. como no meu caso. E assim a gente vai indo, né? A escola. Eu mesma fiz a minha palestra de estreia e eu resolvi fazer uma palestra gratuita. Sim. Vou estrear, tô pisando num novo palco, num novo cenário, fiz uma palestra gratuita, já fiz palestra em escolas, para eu também ir me aperfeiçoando nisso. O importante é, como você falou, né, Adri, estar em movimento. É isso aí. Né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, curtido a história da Adri, que é linda, né? Sigam ela nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o link também para quem quiser comprar o livro. Qual é o título do livro? Eu só lembro do Zork. Sim, é um livro para a infância, porque eu sou formada em letras, além de Isso. jornalismo, então é um livro para a infância de todas as idades, que é algo que eu aprendi também nas minhas pesquisas, porque o adulto também é impactado por essa leitura. Sim, eu li o livro e é lindo. Eu dei para o meu sobrinho, mas eu li antes, muito top, adorei o livro. É Led e o Monstro Zork, é uma história inspirada num cachorro que eu tive. E os meus sobrinhos, as minhas filhas, todos eles também dão inspirações aí para os meus futuros livros que virão. E a minha palestra, uma delas que eu tenho, é a presença, o melhor presente. Agora eu já comecei a fazê-la em company, né? Dentro das empresas, para equipes de trabalho, para líderes, para CEOs. E também faço treinamentos na área de comunicação, que é a minha expertise desses anos todos. Ela tem só 25 anos, tá, gente? Bem inexperiente. A menina tá começando. Adri, muito obrigada pela presença. Sigam ela nas redes sociais, né? Comprem um livro que vocês vão adorar. É uma excelente dica, inclusive, de presente. A gente tá agora na época de Natal. Para de ficar dando coisa tecnológica e reclamando que os filhos só ficam, né, no celular, no computador. Dê um livro. Leia também, né? Dê um exemplo desse pro seu filho. Compra o livro e já aproveita para ler. Com certeza, leia para o Ai, gente, eu me lembrei de uma coisa, vocês vão me matar que o tempo está durando, mas olha só, hoje de manhã, a minha filha acordou mais cedo, eu estava no banheiro, porque o que eu faço quando eu acordo? Eu tenho uma rotina, eu acordo, me alongo e vou pro banheiro, e levo o meu livro comigo. 99% das vezes que as minhas filhas acordam, elas me flagram lendo. No banheiro. Não tem como, né? É sobre o que você faz. Provavelmente no futuro elas também lerão no banheiro. Já leio. Já fazem. Às vezes elas pegam, vou levar pro banheiro, daí meu marido um dia, tá, mas por quê? Leva livro pro banheiro? Deu. A gente leva, né? Elas também, só estão repetindo, né, o que elas vivem. Tayla, para quem quer empreender, qual a tua dica final aí? Gente, arriscar. Eu estou pensando em empreender também, correr o risco, acho que vale a pena. A gente ouviu o coração, como a Adri disse. A Adri me inspirou muito hoje. Foi um prazer, uma honra te conhecer. Eu que agradeço. História. De verdade. E é isso, gente. Realmente acho que vale a pena a gente se apropriar da nossa identidade, daquilo que a gente é na nossa essência e se você olhar e lutar. E esperar o momento adequado e ideal, ele nunca vai acontecer, né? Eu falo sempre para as pessoas, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar que o mundo está em crise, que está vindo uma crise, que vai acabar com isso, com aquilo. Gente, todo ano tem gente casando, comprando, vendendo, o mundo continua. Pessoas morrendo, obviamente, outras nascendo, mas a vida continua. Então, se você olhar a condição ideal, você nunca vai fazer nada. E eu já descobri o segredo para o sucesso do empreender. Relacionamento. Imprescindível. Relacionamento. Esses dias aconteceu comigo algo assim fenomenal. Uma menina, digo menina porque aos 16 anos eu fiz um curso no Senac de maquiagem, quando eu nem sabia o que eu queria ser da vida ainda. E ela me encontrou na Febratex, a nossa feira têxtil aqui, me viu, não nos falamos, ela me chamou depois nas redes sociais e disse: eu preciso conversar contigo, porque nós estamos conectadas de alguma forma. Ela me chamou na empresa dela, que é em Gaspar, ela é empresária, CEO da empresa da família, e me disse: eu sinto que eu preciso trabalhar contigo, porque eu te reencontrei mais de 30 anos depois, por alguma razão. Então, com ela eu não mantive contato, porque os nossos caminhos se distanciaram. Mas eu tenho hoje uma parceira dos meus treinamentos em comunicação, que é minha amiga há 20 anos. Nós nunca perdemos o contato. Ela foi morar na Europa e eu fui morar em Florianópolis. E nós seguimos agora fechando contratos juntas.
Então, às vezes, a gente está tanto tempo no celular e está do lado da pessoa no consultório médico e não conversa com a pessoa na espera do consultório, quando ela poderia ser um cliente, um parceiro de negócio, alguém que fosse fazer a diferença para o que você precisa, né? Então, presença, é você estar presente e desacelerado para olhar para as pessoas, porque as pessoas é que fazem a diferença nos negócios, nos nossos empreendimentos. Máquina nenhuma substitui o ser humano, não adianta, né? Ainda não inventaram nada que substitua. Então vamos valorizar o que é precioso, né? E o que não tem réplica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e prestigiar as nossas redes sociais também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.